Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Estamos estudando as nossas lições bíblicas de escola dominical. Neste primeiro trimestre de 2019, a revista foi comentada pelo pastor Ezequias Soares, tratando sobre batalha espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula deste primeiro trimestre de 2019. E eu tenho certeza que teremos grandes coisas a aprender nesta lição de número 2. Vamos aqui ao nosso monitor para que nós possamos fazer a leitura do textuário da verdade prática. Como você já sabe, desde a aula passada nós tratamos os estudos da Academia de Pregadores para as aulas de Escola Bíblica Dominical estão num novo formato e eu tenho certeza muito mais interativo, muito mais proveitoso, porque nós fazemos pensando em você aqui na Academia de Pregadores, que é um lugar onde você é tratado de forma especial. Vamos ao nosso monitor. Estudaremos neste domingo a lição de número 2, como falamos, a lição do dia 13 de janeiro de 2019. O título desta nossa lição, dessa segunda lição, é A Natureza dos Anjos, a Beleza do Mundo Espiritual. O textuário da lição está em Salmos 103 e o verso 20, que nos diz o seguinte: Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Verdade prática. Os anjos são seres reais, espirituais e celestiais a serviço de Deus e enviados para ajudar os que vão herdar a vida eterna. Este é um grande aprendizado para nós. Esse será, com certeza, um grande aprendizado para nós nessa lição. Os anjos são enviados para ajudar os que hão de herdar a salvação. Ajudar os que hão de herdar a salvação. Então, nós sabemos que existe uma cultura, no nosso país falando sobre o anjo da guarda. A gente sabe que não existe este anjo da guarda, mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor são espíritos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Isso demonstra o cuidado de Deus com a sua igreja, o cuidado de Deus com os seus filhos. Vamos ao ponto central da nossa lição, que vai nos dizer o seguinte: os anjos são seres celestiais a serviço de Deus para auxiliar os salvos em Cristo Jesus. Entendamos uma coisa, algo extremamente relevante e que não pode ser confundido de forma alguma. Os anjos são seres celestiais a serviço de Deus. Os anjos estão a serviço de Deus. Por que isso é relevante? Porque os anjos não estão a nosso serviço. Os anjos não são os nossos garçons. Os anjos não fazem aquilo que nós pedimos, aquilo que nós queremos. Os anjos, na verdade, estão a serviço, eles estão a serviço de Deus. E por estarem a serviço de Deus, eles vão prestar um serviço à igreja do Senhor. Aqueles que estão ligados a Deus, em comunhão com Ele, e Deus vai guardar os seus filhos. Objetivos da nossa lição. Objetivo geral: mostrar os anjos como seres espirituais, reais, cujo serviço glorifica a Deus e auxilia o seu povo. Vejamos, cujo serviço glorifica a Deus. Este é o objetivo de todas as coisas no reino de Deus, fazer com que Deus seja glorificado. Sem dúvida nenhuma, os anjos auxiliam o povo de Deus, mas esse auxílio que eles prestam ao povo de Deus vai glorificar o próprio Deus.
objetivos específicos. Objetivos específicos da nossa segunda lição. Primeiro, ligado ao primeiro ponto, expor a identidade dos anjos. Então nós vamos tratar aqui sobre quem são os anjos. A você que é professor de escola dominical, isso é muito importante para você entender. Olha, neste ponto da lição, nós vamos tratar sobre quem são. Quem são? Eu sei que a letra não é lá essas coisas, mas fica aqui para a gente compreender. Ó, quem são? Quem são os anjos? Quem são eles? Nós vamos tratar sobre isso neste ponto. Segundo ponto da lição, vai explicar a natureza e o ofício dos anjos. Terceiro, elencar a ordem dos anjos. E quarto, destacar a relação de Jesus com o arcanjo Miguel. Destacar a relação de Jesus com os anjos a partir do arcanjo Miguel. Muito bem, vamos à leitura bíblica em classe da nossa segunda lição. Lucas capítulo 26, Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 35, nos diz o seguinte: no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria aquela. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Meus queridos, a partir da leitura bíblica em classe, que nós vamos analisar um pouco mais adiante, nós vamos perceber a relação de Jesus com os anjos. E vamos perceber que Jesus não tem a mesma natureza dos anjos. Os anjos foram criados, Jesus não foi criado. Mas vamos então à introdução da nossa lição e percebamos algumas coisas importantes que o pastor Ezequiel Soares nos coloca já desde a introdução da nossa lição para nós compreendermos. Ele vai nos dizer o seguinte, que os anjos estão sempre presentes na Bíblia e eles aparecem a muitas pessoas na história do povo de Deus, trazendo uma missão específica. Então nós precisamos entender aqui que os anjos, eles vêm sempre com uma missão e é uma missão específica. Os anjos sempre vêm com uma missão que é uma missão específica. Percebamos que esses anjos de Deus, eles não têm poder para operar aquilo que querem. Não tem. Eles vêm com uma missão específica. A Bíblia vai nos dizer lá, se não me falha a memória, em 2 Reis, capítulo 18 a seguir. A Bíblia vai falar de um período em que Senaqueribe sitiou Jerusalém para destruir Jerusalém. A palavra de Deus nos diz que se ajuntaram 185 mil assírios, 185 mil soldados assírios estavam sitiando Jerusalém. E em uma só noite o Senhor enviou o seu anjo e o anjo matou 185 mil soldados.
em uma só noite, ou seja, aquele anjo veio enviado para aquela missão específica. No primeiro ponto da nossa lição, o pastor Ezequiel Soares vai tratar sobre quem são os anjos, quem são eles. E ele vai nos dizer que os anjos são uma classe de seres criados por Deus, eles são uma classe de seres, os anjos são uma classe de seres criados por Deus, assim como os seres humanos também foram criados. Porém, os anjos foram criados por Deus com algumas especificidades. E ele vai nos deixar claro aqui algumas expressões, originais, para que a gente entenda. Então, do latim, a palavra ângelos, que é uma transliteração do termo ângelos, do hebraico, o termo malak, quer dizer mensageiro ou anjo, e esse termo mensageiro ou anjo pode ser utilizado também para pessoas. Não é? Então, aqui é só mesmo para a gente compreender algumas questões do termo original da língua grega, da língua hebraica, para que nós possamos entender quem são os anjos. No segundo parágrafo, vamos tratar sobre o que os gregos e os romanos pensavam, e eles realmente usavam essa palavra ângelos para um mensageiro ou embaixador, né? Eles usavam ângelos para um mensageiro ou embaixador de assuntos humanos, que fala ou age em nome de alguém. O que nós aprendemos com isso aqui? E por isso é importante entendermos esse termo no original, que fala ou age em nome de alguém. Está aqui, ó, alguém que fala ou age em nome de alguém. Nós compreendemos com isso que os anjos falam ou agem em nome do próprio Deus. Quando um anjo está agindo, é como se o próprio Deus estivesse agindo. Ele é enviado por Deus, fala em seu nome, mas não deve ser adorado. Não deve ser adorado. Eu me lembro que há alguns anos na nossa nação surgiu essa ideia de pedir anjos para fazer uma coisa ou para fazer outra. Nós precisamos compreender que nós corremos um risco, como nós falamos na lição passada, falamos sobre essa espiritualidade mística que nós vivemos, nós corremos um risco de incorrer no que nós chamamos de angelolatria. O que é angelolatria? É adoração aos anjos. Então, existem pessoas que pedem para que Deus coloque tantos anjos num lugar, tantos anjos no outro lugar, e escusam-se dizendo que isso é para cercear as forças das trevas. Nós precisamos entender que o Deus que nós servimos é um Deus onipotente. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Mais à frente nós vamos tratar aqui sobre o porquê Deus criou anjos e porquê Deus usa anjos para trabalhar em favor do seu povo. Se ele é todo poderoso, por que ele usa esses anjos para fazer isso? O que nós precisamos entender é que o anjo vem enviado por Deus para fazer e falar em nome de Deus. Nós não podemos pedir aos anjos, e nem cabe a nós vamos considerar isso aqui no final da lição, nem cabe a nós dizer o seguinte: Deus, envia o seu anjo para ir à minha frente. O que nós precisamos é pedir a proteção de Deus. A maneira como Deus usará para nos proteger, Ele mesmo fará. Pastor, mas eu sei que a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Nós precisamos compreender que Deus faz isto. Nós não podemos fazer, porque senão nós começamos a confiar mais no anjo do que confiar no que o próprio Deus pode fazer, no que o próprio Deus faz pelo seu povo. Então, meus queridos, terceiro parágrafo da nossa lição, na Bíblia, nós vamos encontrar na palavra de Deus o termo malá, na cultura judaica, indicava seres celestes e espirituais dotados de poderes acima de qualquer ser humano, e nós nunca podemos perder de vista, como nós já falamos aqui, que esse termo malá também era aplicado para mensageiros humanos. Então é isso que nós precisamos entender neste primeiro ponto, quando tratamos dessa questão
dos anjos. Ao analisar o segundo ponto, nós vamos então perceber que qual é ou como é a natureza dos anjos. Os anjos são seres celestes para servir. Então, a sua natureza dos anjos. Primeiro, eles são criaturas. Os anjos são criaturas espirituais invisíveis aos olhos humanos. Eles são sobrenaturais. Eles são seres sobrenaturais. Como os humanos, eles possuem também natureza racional. São pontos importantes a se destacar que o nosso comentarista coloca aqui. Como criaturas, eles não são autônomos nem independentes. Ou seja, eles não agem por si só, eles estão ligados a uma ordem de Deus, não agem como tal e nunca recebem adoração. Nunca recebem adoração. A habitação deles é os céus e eles estão sempre diante da face do Pai. Não possuem corpo físico ou material, mas podem se encarnar. Eles podem realmente assumir uma forma humana quando ocorrem manifestações angelofânicas. Somente quando ocorrem manifestações angelofânicas. O que nós aprendemos com isso? Qual é a natureza dos anjos? Os anjos são seres espirituais, são seres criados por Deus, não são independentes, têm raciocínio, são racionais como os homens são, não possuem corpo físico ou material, mas podem assumir uma forma em manifestações angelofânicas. O ofício dos anjos, como nos colocou o nosso comentarista, não é possível descrever totalmente qual é o ofício dos anjos, mas algumas coisas, sem dúvida nenhuma, nós conseguimos entender, nós conseguimos compreender. Por exemplo, faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Uma de suas atividades e a principal e a principal delas é louvar e glorificar a Deus. Louvar e glorificar a Deus. Eles também executam obras a favor dos homens e mulheres para socorrer e ajudar em dificuldades, e são eles que levam os salvos ao lar eterno. Eu me fiz uma pergunta diante desse tratado aqui, daquilo que os anjos realmente fazem. Eu me fiz uma pergunta. Se Deus é todo-poderoso, Deus pode fazer todas as coisas, por que os anjos agem desta forma? Qual o objetivo de Deus ao enviar anjos para livrar os seus filhos, para guardar os seus filhos, para conduzir os seus filhos? Eu sei que na nossa experiência cotidiana, nós experimentamos isso, já ouvimos e cremos nisso sem nenhum misticismo. Nós cremos na ação de anjos em favor dos filhos de Deus. Já ouvimos diversos relatos e testemunhos que falam sobre isso. E eu entendi que Deus criou um reino de forma organizada. Por que isto? Porque o reino de Deus é organizado. Deus criou o reino de forma mais humana possível, para que os seres humanos pudessem compreender. E dentro de um reino humano, existem soldados que militam em favor do rei, existem diversas classes que estão envolvidas
no dia a dia, no cotidiano deste reino. E os anjos fazem parte deste reino de Deus e lutam, militam em favor dos filhos de Deus. A ação dos anjos, terceiro parágrafo desse segundo ponto, a ação dos anjos durante o ministério de Jesus. E isso aqui, ó, nosso comentarista nos coloca de forma magnífica, algo que nós podemos compreender de forma grandiosa. Então, a participação dos anjos começa antes mesmo do nascimento de Jesus, quando o anjo Gabriel anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista. João Batista foi o precursor do caminho de Jesus. Então, antes mesmo do nascimento de Jesus, os anjos já estavam envolvidos aqui. E 6 meses depois, o mesmo anjo Gabriel anunciou a Maria o nascimento do próprio Cristo. Também na tentação no deserto, a palavra de Deus nos diz que os anjos estavam ali com Jesus. Na agonia do Getsêmani, os anjos estavam ali. Na ressurreição e na ascensão aos céus, os anjos também estavam ali. Então percebam que nós acabamos de afirmar agora há pouco que este reino de Deus é feito de forma organizada e os anjos estão trabalhando em favor da igreja do Senhor, em favor dos que hão de herdar a vida eterna, e isso demonstra que Deus criou um reino de forma organizada. Jesus, enquanto esteve na terra, encarnado, ele agiu tão somente como homem. Então, quando nós percebemos que os anjos estão envolvidos na tentação de Jesus no deserto, não para ajudá-lo a vencer a tentação, mas a Bíblia diz que depois que ele foi aprovado na tentação, que ele venceu o diabo pelo poder da palavra de Deus, a Bíblia diz que os anjos estavam servindo Jesus. É importante nós entendermos isso. Os anjos não estavam na tentação ajudando Jesus a vencer a tentação, porque Jesus foi tentado e ele foi provado e aprovado nessa tentação. Mas os anjos também estavam ali para servi-lo depois que ele foi aprovado. Os anjos estavam na agonia do Getsêmani para fortalecê-lo, para estar ao seu lado. Eles estavam na sua ressurreição e na sua ascensão ao céu. E quando nós observamos os anjos agindo em favor de Cristo nessas situações, nós aprendemos que Jesus viveu a sua humanidade de forma plena. Quando eu leciono Cristologia, eu ensino que Jesus foi Deus que viveu a humanidade plena. Enquanto esteve encarnado, ele nunca agiu como Deus, ele sempre agiu como homem. E esta ação dos anjos em favor de Cristo deixa isto muito claro para todos nós. As hostes angelicais. Vamos tratar desse terceiro ponto sobre as hostes angelicais. E dentro deste assunto das hostes angelicais, o pastor Ezequiel Soares vai tratar em primeiro lugar sobre as hierarquias angelicais. Nós precisamos entender que essas hierarquias angelicais que nós tratamos aqui são estudos teológicos. A partir da análise do texto bíblico, nós vamos entender como esses anjos são organizados. Repito o que eu disse agora há pouco sobre o reino de Deus de forma organizada. Então, o apóstolo Paulo, ele inclui nessa hierarquia 2 classes, de tronos e dominações e principados e potestades. Nós vamos entender o que Paulo fala sobre esses tronos e dominações. Ele vai tratar sobre os tronos são localizados nos céus. Ele trata disso aqui, ó. Os tronos são localizados nos céus. Mas a literatura pseudepígrafa dos antigos rabinos tem os tronos como seres celestes, não é? Os tronos são seres angelicais e que são celestes. A explicação sobre esses principados e potestades, ó, já foi dada na aula passada, na lição passada, que vai tratar sobre anjos, né? Nós tratamos isso na lição passada, quando falamos sobre demônios, sem dúvida nenhuma, mas dentro desta mesma visão nós temos principados e potestades, que são anjos de Deus
Veja que quando nós tratamos de principados, de tronos e dominações, estamos falando dos anjos que estão localizados nos céus, e quando tratamos de principados e potestades, estamos tratando sobre seres celestes que estão localizados na terra para agir em favor dos filhos de Deus. No segundo parágrafo desse terceiro ponto, vamos falar sobre serafins e querubins. Vamos perceber que o que esses termos significam? Serafins e querubins. Então, o termo serafim significa flamejante, brilhante e refulgente, e os serafins são criaturas sobrenaturais associadas à glória de Deus e representam a presença e grandeza da majestade divina. Os querubins simbolizam a transcendência do Deus, o qual habita entre os querubins. Eles são representados como criaturas aladas, colocadas no propiciatório. Os querubins aqui, sobre a Arca da Aliança, nós aprendemos ao estudar sobre o tabernáculo, que haviam querubins que estavam sobre a Arca da Aliança, 2 querubins, e eles tipificavam a ira de Deus. Então, essa transcendência de Deus, esse poder de Deus, estava ali representado nos querubins, e eles tipificavam a ira de Deus. Eles estavam sobre o propiciatório, e todas as vezes que o sacerdote derramava o sangue do cordeiro entre os querubins, era como se os querubins vissem o sangue do cordeiro sendo derramado, a ira de Deus era aplacada e o favor de Deus então chegava até a humanidade. Quarto ponto da nossa lição, o comentarista vai falar sobre Jesus e o arcanjo Miguel. Percebamos que alguns vão defender que o arcanjo Miguel é o próprio Cristo. E nós vamos aprender que isso não é verdade. Jesus não foi criado, o arcanjo Miguel foi criado. Então, o primeiro parágrafo deste quarto ponto vai falar sobre a identidade de Miguel. As Escrituras falam muito pouco a respeito desse anjo, e o seu nome aparece 5 vezes na Bíblia, como príncipes, arcanjos, combatente contra Satanás e seu anjo. Miguel não é Cristo, ele foi criado. Existem aparições de Cristo no Antigo Testamento, que nós chamamos de aparições epifânicas ou teofânicas, assim como existem aparições também do arcanjo Miguel. Há uma diferença, que é o segundo parágrafo aqui, há uma diferença abismal entre Jesus e o arcanjo Miguel. Primeiro, que Jesus é Deus, o Criador transcendente. Miguel é anjo, portanto ele é criatura. Jesus é adorado até pelos anjos. Miguel, sendo anjo, não pode ser adorado. Jesus é o Senhor dos senhores e Miguel é o príncipe. Não se deve, portanto, confundir o Criador, que é o próprio Cristo, que criou todas as coisas. Isaías vai falar sobre Cristo, dizendo que ele é o Pai da eternidade. Ele criou todas as coisas. João vai dizer que todas as coisas que foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Miguel é criado e ele não é criador. Então, meus queridos, dentro ainda do assunto desta lição, a natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual, assim como nós costumamos fazer, eu quero fazer alguns comentários que não estão postos na lição, mas que são assuntos relevantes a serem tratados. Primeiro, Deus poderia fazer tudo sozinho, mas ao criar os anjos, ele nos ensina pelo menos 2 coisas. Deus, pelo seu poder, porque ele é onipotente, ele podia mover todas as coisas no mundo sozinho, simplesmente pela sua vontade. Mas quando Deus cria anjos para os encarregar de alguns serviços ligados aos seus servos e ao seu reino, ele nos ensina pelo menos 2 coisas. Primeiro, os princípios de um reino organizado. O reino de Deus é um reino organizado, e esses princípios são nos ensinados por Deus nesta organização do reino. Segunda coisa que ele nos ensina, princípios de relacionamento e comunhão. Eu acho isso magnífico em Deus. Para fazer o homem, ele disse assim, façamos o homem
conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, Deus está sempre se relacionando. A própria visão do nome Deus dá a ideia de pluralidade. E aqui estão os anjos agindo com Deus em favor dos seus súditos no reino. O segundo comentário que eu acho relevante fazer nessa lição. Quando os anjos agem, é Deus quem está fazendo. É Deus quem está agindo. Os anjos são tão somente mensageiros. Anjos são enviados por Deus, mas é Deus que está sempre fazendo. Terceira consideração importante. Os anjos devem ser vistos e reverenciados como agentes de Deus, mas não devem ser adorados. O que é reverenciar? É respeitar, é ter em grande estima, mas eles não podem ser adorados. Na verdade, Moisés nos ensina isso lá em Êxodo, quando Deus disse que não iria com o povo, mas enviaria o anjo. Moisés disse, o anjo é bom, mas se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Mais importante do que a presença de anjos é a presença do Senhor conosco. E eu acho interessante que às vezes as pessoas confundem tanto isso. Eu lembro que um dia nós fomos lá em Nova Viçosa, na Bahia. Nós fomos para uma cruzada evangelística e foi um trabalho magnífico. Eu vi batismo feito no mar naquele dia. E aí havia um palanque assim à beira da praia, onde estava sendo feito o culto, e um certo pregador foi pregar. E parece, meus irmãos, que as pessoas ficam mais movidas quando nós falamos que tem anjos de Deus aqui. Irmãos, os anjos de Deus estão presentes em todos os lugares. Se eles são espíritos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna, onde nós, os herdeiros da vida eterna, estivermos, os anjos do Senhor estarão lá. Mas parece que há uma ênfase mística, não é? Ao falar que existem anjos. E eu lembro que nesse dia o pregador começou a pregar e ele disse, olha, existem anjos de Deus aqui neste lugar. E eu logo pensei, ok, eu sei disso, não é novidade. E eu lembro que ele disse assim, há um anjo maior sobre o mar. Olha onde o rapaz foi. Há um anjo maior sobre o mar. E ele está dando autorização agora para que o Espírito de Deus possa agir. Aí eu quase caí da cadeira, porque ele está dizendo que um anjo está dando autorização para o Espírito de Deus agir. O Espírito Santo é Deus também. Ele é Deus trinitário. Então nós precisamos ter cuidado para que a gente não enfatize aquilo que não deve ser enfatizado. Então, quando os anjos estão fazendo, Deus está fazendo. Eles devem ser vistos e reverenciados como agentes de Deus, mas nunca devem ser adorados. E quarta consideração importante a se fazer, não devemos pedir a Deus para enviar anjos. Essa decisão é dele. Devemos somente lhe suplicar que faça. O que nós precisamos é suplicar a Deus pedindo que Ele faça, suplicando a Deus que Ele haja, que Ele faça. A Bíblia diz que as nossas petições devem ser conhecidas diante de Deus. E é isso que nós devemos fazer. Se Deus vai usar um anjo, se Deus vai usar um vento, se Deus vai usar qualquer outro mecanismo, um fenômeno da natureza, não importa, o importante é que Deus estará fazendo. Se Ele usar o anjo, glórias a Ele por isso. Mas o anjo, nós não devemos ficar pedindo anjo. Senhor, manda o seu anjo, o Senhor envia o seu anjo, o Senhor usa o seu anjo. Nós precisamos confiar em Deus e saber que Ele sempre fará pelo seu povo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença conosco aqui na Academia de Pregadores. Domingo que vem estaremos de volta para a nossa terceira lição, aliás. Estaremos de volta na semana que vem para a nossa terceira lição e contamos com a sua presença, porque a sua presença conosco é um sinal de prestígio à Academia de Pregadores, para que o nome de Jesus seja glorificado. Receba mais uma vez o abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. E até semana que vem, em nome de Jesus.